Pode ser que você sinta muita raiva do que eu vou falar. Por quê? Porque eu vou tocar exatamente na sua ferida. Você não tem o direito de negar perdão a alguém arrependido. Enquanto você estiver se vingando, você não consegue se curar das suas feridas. Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Olha, no vídeo de hoje nós vamos falar coisas tão profundas, mas tão profundas. Eu acredito muito que esse vídeo vai transformar muitas coisas aí dentro de você. Vocês sabem que eu passei por uma transformação espiritual muito grande nos últimos anos, né? Em 2023, Deus começou a fazer uma transformação na minha vida, e isso primeiramente através de mudanças comportamentais, as mudanças das minhas atividades espirituais, né? Eu passei mais de 20 anos da minha vida cristã sem orar como convém, sem jejuar como convém, né? Sem fazer os exercícios espirituais que realmente fortalecem o nosso espírito. Mas ali em 2023, Deus começou a fazer uma certa transformação na minha vida, começou a me dar alguns direcionamentos, alguns entendimentos, que inclusive se tornaram o curso Jornada de Transformação, que eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações e também fixado aqui no primeiro comentário, para você que quiser viver também essa transformação. Já tem mais de um ano que eu estou vivendo essa transformação baseada, né, na oração do tabernáculo, que é uma oração que faz com que você ore pelo menos 1 hora por dia, de forma assertiva, de forma eficaz e de forma constante. E eu passei a ter esse método como estilo de vida espiritual, essa mudança comportamental com o passar do tempo. Claro que gerou uma mudança muito mais profunda, uma mudança completa no meu relacionamento com Deus e, consequentemente, então, né, na forma como eu entendo a palavra de Deus, na forma como eu me relaciono com Deus e com os meus irmãos ao meu redor. Essas mudanças espirituais que aconteceram em mim, elas causaram, sim, uma mudança significativa em muitas coisas que eu pensava antes de ser uma cristã que ora, uma cristã que jejua, uma cristã que procura entender a palavra de Deus em níveis mais profundos da palavra do Senhor. Eu cheguei no ponto aonde eu penso, meu Deus, eu tenho alguns vídeos aqui nesse canal que eu já não penso mais como eu pensava quando eu falei a respeito de alguns assuntos. E um desses vídeos é a respeito do divórcio, a respeito do perdão, a respeito do adultério dentro do casamento, porque quem me conhece aqui no canal, quem já segue o canal, sabe do meu testemunho do meu casamento. O meu casamento ele foi restaurado de uma forma milagrosa após eu e meu marido passarmos por adultérios de ambas as partes, problemas realmente muito graves, lá desde o início do nosso casamento, né? Nosso casamento realmente, de fato, é um milagre, porque se você for ver, desde o primeiro dia que eu casei, tudo indicava que não ia dar certo. Não foi só a questão do adultério, foi a questão de relacionamento, de comportamento entre nós, né, no casamento. A gente não tinha mais respeito entre nós dentro do casamento. E eu acho que você já ouviu alguém dizer que quando se perde o respeito, acabou, perde-se tudo, né? Não tem mais como salvar um casamento onde se perdeu o respeito. Pois é, eu estou aqui para te provar que isso não é verdade. Porque Deus ele restaura todas as coisas. Deus ele restaura até a vida ao morto. E por que ele não restauraria o respeito no meio de um relacionamento? Então hoje nós temos um casamento com respeito, com muito cuidado entre nós, né? Ele cuida muito de mim, eu cuido dele. A gente tem um companheirismo hoje em dia que com certeza a maturidade, né? Os anos, afinal de contas nós vamos fazer esse ano 24 anos de casamento. Então com certeza a maturidade ajuda muito nisso, mas se não fosse o milagre que o Senhor fez na nossa vida, a transformação que Deus gerou na nossa vida, com certeza essa maturidade, esse envelhecimento poderia ter causado até coisas piores para o nosso relacionamento, né? Como, por exemplo, a independência financeira, né? Que é um motivo pelo qual muitos casais se separam no final do casamento, né? Depois de muitos anos de casado, muita gente se separa porque naquele momento da vida ele tem uma independência financeira maior para fazer isso, né? Para se separar. O fato de nós estarmos juntos até hoje, com amor, né? Com paixão dentro do casamento, com esses sentimentos corriqueiros do começo de uma relação, isso é muito importante e isso eu tenho certeza que vem da obra que Deus tem feito na nossa vida. Mas uma coisa muito importante que eu quero dizer para você é que as experiências negativas que eu passei no meu casamento, hoje elas me dão embasamento para falar, elas me dão lugar de fala, né? Elas me dão autoridade para falar a respeito disso com você. Porém, existem muitos casamentos que passaram pelas mesmas coisas que eu passei, e isso ao invés de melhorar o casamento, ao invés de melhorar as pessoas envolvidas nesses problemas,
pioraram muito a vida delas. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu direct, lá do meu Instagram, de uma pessoa desabafando comigo os problemas que ela estava passando na vida dela, pessoal. E não por um acaso, ela começou a me descrever todos os problemas que eu estou passando na minha vida pessoal, naquele momento que eu estava lendo aquela mensagem. Então a pessoa estava desabafando comigo, contando os seus problemas para mim, mas ela estava praticamente relatando tudo aquilo que eu também estava passando. O interessante é que nesse relato, essa pessoa disse que parou de ir para a igreja, que abandonou a fé, que a fé dela foi pro ralo, que ela perdeu a fé dela em Deus por conta desses problemas. Essa pessoa começou a falar, olha, eu parei de congregar, eu parei de orar, eu me afastei de Deus justamente por causa desses problemas. E aí naquela mesma hora o Espírito Santo ele me disse, olha só como não é a experiência. Perceba, tem gente que passa por uma experiência ruim e se afasta de Deus. Tem gente que passa por uma experiência ruim e a fé dele vai embora, começa a baixar de nível até se acabar completamente. E uma outra pessoa que passa exatamente pela mesma experiência, o que ela faz? Ela se fortalece, muitas vezes por conta daquele problema ter chegado na vida dela, ela passa a orar mais, ela passa a jejuar mais, ela passa a se apegar mais com Deus. Isso faz com que a fé dela se fortaleça. Ela vai para a guerra e ela vence essa guerra com o poder da fé, com o poder sobrenatural da fé. Então o Senhor falou comigo que não é a experiência que você passou, mas é como você enfrentou essa experiência. Tenho certeza que tem muita gente aí do outro lado que passou pelo que eu passei no meu casamento, né? Adultério, falta de respeito, problemas terríveis no seu relacionamento, e que fizeram você piorar ao invés de melhorar como pessoa. Às vezes a pessoa não consegue perdoar aquelas ofensas e aí ela acaba se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa traumatizada com relacionamentos. Essas feridas na alma que ela adquire através dessas experiências ruins acabam transformando essa pessoa numa pessoa pior do que ela já era. Isso é muito comum acontecer. Então a primeira coisa que você precisa entender é que não é a experiência que você passou, mas é a forma como você se posicionou diante dessa experiência. Porque quem vai transformar maldição em bênção é o Senhor Jesus. Eu me lembro daquela passagem onde José do Egito olha para os seus irmãos e fala, tudo que vocês fizeram contra mim, Deus transformou a maldição em bênção. Tudo que vocês fizeram contra mim foi para me matar, foi para matar os meus sonhos, foi para me impedir de chegar onde eu estou agora no momento. Mas Deus, ele tem o poder de pegar tudo aquilo que aconteceu na minha vida, da mesma forma como ele tem o poder de pegar tudo que está acontecendo na sua vida de ruim e transformar em bênçãos. Fazer com que aquelas coisas ruins, aqueles episódios traumatizantes, terríveis que você passou, Deus tem capacidade, Deus tem poder para transformar tudo isso em bênçãos, em degraus que vai te levar ao lugar onde Ele quer que você esteja. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Deus, Ele permitiu todas essas desgraças na minha vida e Ele permitiu por conta das minhas brechas, né, as minhas e do meu esposo, as brechas que nós demos na vida espiritual, de não orar, de não buscar Deus, de não vigiar. E Deus permite, através dessas brechas, muitas vezes, que o diabo até toque no teu casamento, que ele toque na sua vida de alguma forma, mas quando acontece isso, isso é para te acordar, isso é para te despertar. Deus não faz isso para te matar, Ele não permite o inimigo te tocar para que ele venha te matar, mas para você despertar, para você entender aonde que você está errando, aonde que você precisa mudar, qual o posicionamento espiritual que você precisa tomar a partir de agora. E fazendo isso, Deus com certeza pode e vai transformar toda a maldição, toda a história ruim, todo o trauma que você passou na sua vida, Deus vai transformar em bênçãos, porque a palavra do Senhor diz que das nossas feridas saem poder para curar. Então, das feridas que você passou, Deus pode levantar em você uma autoridade para curar pessoas, para levantar pessoas, para indicar o caminho justamente para essas pessoas que estão passando por aquilo que você passou. E aí a sua vida serve de alerta, de direção, de farol. Olha, se você se posicionar assim, ainda que tenha acontecido esse tipo de tragédia na tua vida, Deus pode não só restaurar a sua vida, como também transformar toda essa dor que você sente em remédio para curar a dor do próximo. E nessa transformação espiritual que aconteceu na minha vida nos últimos anos, me fizeram mudar o nível de relacionamento com Deus. É muito importante que você entenda isso, que eu vou falar coisas aqui que muitas vezes vai te chatear, vai te deixar com raiva. Se você não se deixar moldar pela palavra que vai ser liberada aqui, pode ser que você sinta muita raiva do que eu vou falar. Por quê? Porque eu vou tocar exatamente na sua ferida, num momento onde você ainda não está curado. E por que não está curado? Porque você não conseguiu se posicionar de forma que você receba cura, transformação e que Deus transforme essa maldição em bênção.
Deus ele tem me levado para esses níveis de conhecimento, de entendimento, de revelação, ao ponto de eu ouvir algumas vezes algumas pessoas comentando assim: irmã Kelly, eu entendi o que você falou, mas o povo não está preparado para ouvir isso. Eu tenho colocado alguns conteúdos lá no meu Instagram e que muitas vezes você olha nos comentários, tem muita gente revoltada, muita gente falando: não, eu não aceito essa palavra, eu não aceito esse entendimento, eu não aceito essa revelação. E aí de vez em quando aparece uma pessoa sensata e coloca assim: irmã Kelly, as pessoas não estão preparadas para ouvir o que a senhora está falando. Por quê? Porque eu estou falando a respeito de um nível diferente de uma pessoa que não ora, de uma pessoa que não busca, de uma pessoa que não se deixa ouvir a vontade de Deus. Eu vou falar para você nesse vídeo algo que você vai viver quando você viver um nível mais profundo de obediência, um nível mais profundo de renúncia, um nível mais profundo de entrega à vontade de Deus. Por exemplo, nesse vídeo a gente vai falar muito a respeito de perdão. E eu não sei se você já percebeu, mas o perdão, existem alguns níveis de perdão. E quando você não consegue acessar um nível profundo, um nível sincero, verdadeiro de perdão, você vai olhar para a minha pregação e você vai dizer assim: impossível perdoar dessa forma. É impossível eu esquecer. Você já ouviu alguém falar assim: a gente perdoa, mas não esquece porque a gente não tem amnésia? Não é isso? Muita gente fala isso e todo mundo bate palma. Realmente, a gente não tem amnésia, a gente não esquece. Mas quem que é o nosso exemplo de perdão? Qual é o nível de perdão que a gente precisa acessar e de forma sobrenatural? Não é com a sua capacidade, porque você é ruim mesmo, você é mau, seu coração é malvado, você não consegue perdoar, eu também não consigo. Mas se a gente acessar um nível de entrega, de renúncia, de intimidade, de relacionamento com Deus, o que a palavra do Senhor fala? A palavra do Senhor fala que você passa a não viver mais. Quem vive através de você agora é Jesus. E quando você entra nesse nível de entrega, a ponto de Jesus dominar as suas emoções, você passa sim a perdoar como Deus perdoa. E o que Deus fala a respeito do perdão? Ele fala que ele vai lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. É justamente no mar do esquecimento. Para você que não tem amnésia, que não consegue esquecer das ofensas com que te ofenderam, Deus tem um mar do esquecimento aonde você pode jogar essas ofensas. E a palavra do Senhor diz que quando Deus nos perdoa, ele fala: dos teus pecados não me lembrarei mais. Você já imaginou se Deus nos perdoasse no nível que nós estamos acostumados a perdoar? Se Deus me perdoasse, te perdoasse e dissesse para você: olha, eu te perdoo, mas eu não quero relacionamento com você. Porque é assim que muitas vezes a gente perdoa. Eu perdoo, mas eu me afasto da pessoa. Eu perdoo, mas eu risco ela, né, do meu relacionamento, do meu convívio. É esse o tipo de perdão que a gente quer perdoar. E Deus, quando nos ensina a perdoar, ele faz exatamente o contrário. Olha só que interessante, o perdão de Deus, ele está atrelado à reconciliação. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, para restaurar o nosso relacionamento, a nossa amizade com Deus. De que serviria o perdão de Jesus se ele não fizesse isso? Se ele não restaurasse o nosso relacionamento com Deus? Ele nos perdoaria e nós não teríamos direito a ir para o céu, porque Deus não ia querer a gente perto dele. Então esse é o nível de perdão. Veja como existem níveis de perdão. O homem, quando perdoa, muitas vezes ele perdoa querendo vingança. Ele fala que perdoa o próximo, mas ele quer que o próximo sofra. Ele quer ver a pessoa que ofendeu a ele definhar. Ele quer ver a pessoa na lama, no chão. Isso é vingança. E o que é o divórcio num adultério, se não vingança? E eu estava conversando com meu esposo, Deus deu uma revelação para ele tão profunda a respeito desse assunto. Olha isso aqui. O divórcio, meu querido, é para o adultério como o aborto é para uma situação de gravidez após um estupro. Existem casos de gravidez que são ocasionadas por um estupro, por um abuso, que nada mais é do que um pecado terrível que causa traumas profundos na alma de quem passa por isso. Tempo atrás nós estávamos numa discussão muito forte a respeito disso, né? Eu fiz até um vídeo no canal a respeito do aborto em caso de estupro, onde uma criança de 11 anos de idade, vocês viram aí, apareceu para o Brasil inteiro, ela estava grávida de um estupro, uma criança de 11 anos de idade, e aí fizeram um aborto nessa criança, mesmo o bebezinho tendo mais de 7 meses de gestação. E aí causou-se aquele reboliço, e a gente começou a discutir, será que isso é a melhor opção, será que não é? E eu expliquei para vocês aqui na internet, porque eu sou da área da saúde,
que o estupro foi um trauma na vida dessa criança. Foi uma desgraça, foi uma coisa terrível que aconteceu na vida dela. Mas depois que isso aconteceu, o que fazer? O que fazer depois que a desgraça já aconteceu? Depois que aconteceu, não tem como desfazer aquilo que aconteceu. Não tem como apagar aquilo da história daquela criança. Eu expliquei para vocês que um aborto, ele causaria um trauma maior naquela criança, traumas não só espirituais e emocionais, tá bom? Traumas físicos no útero daquela criança. O aborto causaria maiores traumas físicos do que um parto, do que você colocar aquela criança para dormir com uma anestesia, fazer um parto cesariana e acordado simplesmente para se recuperar da cirurgia. Então, o trauma para resolver o primeiro trauma seria menor se fizessem um parto do que um aborto. Eu expliquei na época que essa criança, inclusive, ela poderia ter o seu útero danificado durante o aborto, mesmo sendo um aborto legalizado, mesmo sendo um aborto dentro de um hospital, dentro de um centro cirúrgico. O aborto sim tem muitos riscos para a mulher e poderia sim deixar aquela menina estéril para toda a sua vida. Ou seja, ela não poderia ser mãe mais para frente, quando ela virasse uma adulta, quando ela tivesse seu casamento, que ela quisesse construir a sua família. Talvez ela não poderá ser mãe por conta do aborto que aconteceu na infância. Então perceba que quando a gente tem um problema, que é o caso do adultério, aconteceu uma desgraça, aconteceu um problema, o adultério já aconteceu, agora a gente precisa resolver o problema. Como que a gente resolve o problema? Com um trauma maior ou com um trauma menor? Muita gente no momento que está passando por esse problema acredita fielmente que o divórcio é um trauma menor. Eu ficar longe daquela pessoa, eu riscar aquela pessoa da minha vida, vai me causar um trauma menor do que se eu perdoasse essa pessoa. Isso não é verdade. O divórcio, ele é a opção do aborto no caso do estupro. O divórcio, ele é um trauma maior na vida da pessoa que já passou pelo trauma do adultério. Como que eu sei disso? Porque através da palavra de Deus, eu sei que o único caminho para curar a ferida na alma que aquele adultério aconteceu, o único caminho para curas na alma é o perdão. O único caminho. Enquanto você estiver se vingando, você não consegue se curar das suas feridas. Enquanto você estiver fazendo vingança com a sua própria mão, a sua ferida continua doendo, a sua ferida continua sangrando, porque sim, o perdão é o único caminho para curas emocionais. Isso é para todos os assuntos, tá bom? Se você foi abusado sexualmente na sua infância, se você passou pelo divórcio dos seus pais, se você passou por qualquer tipo de ofensa, de trauma muito forte, que machucou a sua alma e causou feridas emocionais em você, a única forma de você chegar à cura completa dessas feridas é através do perdão. Infelizmente, não briguem comigo, né? Nessa hora a gente fica com ódio quando a gente não quer perdoar, quando a gente não tá conseguindo perdoar, quando a gente não toma a decisão de perdoar, a gente fica com ódio, mas o outro é que me feriu, o outro é que tá errado, não sou eu que tô errado. Irmão, não fui eu que decidi este caminho. Quem decidiu esse caminho foi Deus. Deus teve muita misericórdia e tem muita misericórdia da humanidade. E Ele exige que a humanidade passe para frente essa misericórdia. Como que Ele exige isso? Ele te diz, se você não perdoar o teu irmão as tuas ofensas, eu não vou te perdoar. Deus tem perdão para você. Deus tem graça para você através da morte de Jesus. Mas você só consegue acessar esse perdão se você conseguir liberar o mesmo perdão para aqueles que te ofenderam. Isso é Deus nos obrigando a ter um comportamento, o mesmo comportamento que Ele nos ensinou e que Ele nos deu o exemplo, se entregando por nós, nós ainda sendo pecadores, nos amando primeiro, se entregando por nós numa cruz para nos santificar. Então perceba que o perdão, existem vários níveis de perdão. Isso fica muito claro naquela passagem onde o discípulo chega para Jesus e pergunta assim, até quando eu devo perdoar o meu irmão? Ou seja, qual é o nível que eu devo ser besta nessa minha vida, né? Qual é o nível que eu tenho que levar na minha cara e dar outra face? Qual é, aonde que eu tenho que chegar nessa misericórdia que o Senhor está exigindo que eu libere para os outros? E aí Jesus responde para ele, 70 vezes 7. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Não existe limite para o seu perdão. Você não pode limitar o seu perdão. Olha, eu te perdoo, mas é a última vez. Eu fazia isso com meu esposo. Antes de entrar nesse nível de relacionamento, nesse nível de entendimento, eu falava pro meu esposo, olha, eu te perdoei, mas ó, é a última vez. A próxima vez
eu vou te dar um pé na bunda, eu vou jogar tudo pro ar. Fazendo isso, com essa narrativa, o que eu queria na verdade? Eu queria prevenir de acontecer de novo. Eu queria colocar um medo nele a ponto dele não fazer, não cometer de novo, com medo de que dessa vez ele não ia ter o perdão. O que é isso, senão eu tentando direcionar a vida dele, né? Não é o Espírito Santo que vai convencer ele, não é a conversão genuína, a vontade de ser fiel a Deus, não é o medo, porque ela falou que era a última vez que ela ia me perdoar. E Deus tem tratado isso comigo também. Não é uma vez, não serão 7 vezes, 70 vezes 7, porque enquanto houver arrependimento, é necessário haver perdão. A gente não tem o direito de negar perdão a uma pessoa arrependida. Então a vida é injusta, irmã Kelly. A pessoa vai me ofender quantas vezes ela quiser, vai me trair, vai me machucar e eu sou obrigada a perdoar. Você esquece que Deus é justo e que a vingança é dele. Irmão, Deus tem poder até de mexer no arrependimento do homem. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo que gera o arrependimento do pecado. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder na mão dele de simplesmente não gerar arrependimento no coração do homem. A palavra diz que existem casos onde Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Ele simplesmente tira a mão, e se ele tirar a mão, o homem se entrega para o pecado. Ele fica cego, o inimigo toma conta dele, escraviza ele, e ele morre no pecado. A gente precisa entender que quando a gente está vivendo em Deus, a gente tem um Deus que cuida da gente, que cuida do nosso relacionamento, que enxerga o coração do outro por dentro. E esse Deus diz pra você, minha é a vingança. Você precisa confiar que primeiro, nessa vida, tudo que se planta se colhe. Está escrito na palavra, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Então você não precisa se preocupar em se vingar. Você não precisa se preocupar em cuidar do coração do outro. Você não precisa se preocupar em cuidar da santidade do outro. Não, você só precisa se preocupar em servir a Deus e fazer a vontade dele na sua vida. O outro, você pode deixar que Deus vai cuidar dele. O que é muito pior. Porque ai daquele que cai na mão de Deus. É melhor do que cair na minha mão. Mas a partir do momento que eu vejo uma pessoa arrependida e eu nego o perdão a ela, olha que coisa grave que eu vou falar pra você agora. O jogo vira. O jogo vira, porque se a pessoa se arrependeu, confessou o pecado, deixou o pecado, a Bíblia diz que ela alcançou a misericórdia. Esse arrependimento gerou perdão. Ela está limpa, ela está santificada, ela está livre, está perdoada definitivamente por Deus. E a outra pessoa que tinha sido ofendida por essa pessoa, se ela começa a reter o perdão para esse que está arrependido, o ofendido passa a ser alvo da ira de Deus. Você foi ofendido, mas mesmo assim, o seu ofensor está livre de condenação, as vestes espirituais dele está branco como a neve, e a ira de Deus, a partir de agora, se vira contra você, porque você não soube liberar a misericórdia que você recebeu na cruz. Isso está escrito aqui, ó, Mateus capítulo 18, fala a respeito da parábola do credor incompassivo. Essa parábola, ela é muito importante que você leia inteira. Mateus capítulo 18, verso 23. Eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler o verso de número 32, que é quando o Senhor olha para aquele servo que ele tinha perdoado e vê ele não perdoando o irmão. A Bíblia diz que o Senhor chamando disse, servo malvado, eu perdoei a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Ainda está dizendo do íntimo, sinceramente. É o nível de perdão, não é o nível que você acha que é, não. Tem gente decidindo que o nível de perdão é esse. Não, eu perdoo e sai pra lá. Eu perdoo, mas quero que morra. Eu perdoo, mas eu quero ver na lona. Eu perdoo, mas eu me vingo. E Deus está dizendo, não é da forma como você quer. O nível de perdão tem que ser um nível aceitável pela palavra de Deus. Quando a gente está falando de amizade, quando a gente está falando de sócios, né? Você tinha um negócio, um patrão, um funcionário, um colega, você até consegue melhorar a sua sabedoria em relação a esse relacionamento para que isso não aconteça de novo. Você consegue dar ali limites a esse relacionamento que talvez você até deveria ter dado e não deu. A Bíblia fala para você não se associar
com um jugo desigual. Às vezes você está passando por isso, né, por uma ofensa, porque você se associou a um jugo desigual, você fez amizade com o mundo, alguém que não tem os mesmos princípios que você, e por isso você está ofendido assim. Agora, se você está falando de casamento e de relacionamento da igreja, entre o corpo de Cristo, você não tem direito de se separar dessa pessoa, de cortar vínculo com essa pessoa. O que nós somos na igreja? Nós somos um corpo só bem ajustados. Tem como um corpo bem ajustado andar separado, andar afastado? Não tem. Então se você perdoou, irmão, você vai ter que conviver com ele. Ele é teu irmão, ele é da tua igreja, parte do teu corpo. E você vai ter que conviver com ele, vai ter que amar ele, e o Espírito Santo vai te ajudar com isso. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar trabalhando não só na sua vida, como na vida dele também. E tratando-se de casamento, piorou, porque a Bíblia diz que nós que somos casados somos um só. Nós não somos mais dois, e grande é este mistério, está escrito. Se alguém é uma pessoa só, como é que ela pode se dividir? Não existe divisão de um só. É algo inadmissível na palavra de Deus. E como Deus é perfeito, logo depois dessa palavra do credor incompassivo, que fala a respeito do perdão genuíno, como você se torna a partir de agora réu, como você se torna alvo da ira de Deus quando você retém o perdão do teu irmão, a próxima parábola que Jesus fala neste caso é no capítulo 19. O próximo tema que Jesus vai abordar depois de falar a respeito desse perdão é a questão do divórcio. Os fariseus começam a incitar Jesus no capítulo 19, no verso 3, dizendo, olha, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Eles começam a indagar Jesus no intuito de apertar Jesus mesmo, no intuito de experimentar as respostas que Jesus ia dar. E Jesus fala para eles que não, que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse que o homem deixaria pai e mãe, se uniria à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne, de modo que já não são mais dois. E o que Deus ajuntou não pode separar o homem. E aí tem aquela famosa frase que os irmãos usam muito para justificar o divórcio, que é quando os fariseus dizem, mas Moisés autorizou a carta de divórcio. E aí Jesus responde, Moisés autorizou a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Está claro no texto. Se não fosse o coração de vocês duro, malvado, que não sabe perdoar, que não sabe conviver, que não sabe aceitar as diferenças, se não fosse o coração de pedra de vocês, Moisés não precisaria ter dado carta de divórcio. Aí ele fala, mas no princípio não era assim. O que está explícito nesse texto e que muita gente não enxerga? 3 níveis. Lembra que a gente falou? Que se você não orar, você fica num nível. Se você não jejuar, você fica num nível. Se você não tiver intimidade, relacionamento com Deus, você tem um nível de entendimento. Mas se você se aprofundar em Deus, Deus ele vai fazer você se aprofundar no nível de conhecimento, de revelação. Esse texto fica muito claro que existem 3 coisas, que inclusive essas 3 coisas estão em vários momentos da palavra de Deus, e é muito bom que você entenda isso. Jesus, nesse texto, ele fala a respeito de doutrina, ele fala conselhos e ele fala sobre princípios. Existem 3 coisas na palavra de Deus que a gente precisa saber diferenciar. Conselhos da palavra, doutrinas da palavra e princípios da palavra. E nesse texto a respeito do divórcio, existem essas 3 coisas. Jesus fala a respeito de doutrina. O que é doutrina? Doutrina são regras que Deus coloca na sua palavra para que nós venhamos a obedecer essas regras. Porém, quando a gente não obedece essas regras, elas não mexem com a nossa salvação. Eu vou dar um exemplo a respeito de uma doutrina. O sábado é uma doutrina. Deus colocou de fato na Bíblia que a gente deveria guardar o sábado. Jesus falou que não veio abolir a lei. E Jesus nunca pregou contra o sábado. Mas Jesus, em alguns momentos, não guardava o sábado. E isso não fazia com que ele pecasse contra Deus. Porque Jesus nunca pecou. Então, em momentos onde ele não guardou o sábado, e que ele foi julgado pelos fariseus por isso, ele estava simplesmente colocando princípios acima da doutrina. Ele deixava de guardar o sábado para cuidar do próximo, para alimentar os seus discípulos. Ele falava, se uma ovelha de vocês cai num buraco no sábado, vocês deixam a ovelha morrer no buraco porque é sábado? Não, porque o sábado é doutrina. Mas o princípio qual que é? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é princípio. Porque sem o princípio não há salvação.
Tudo aquilo que mexe com a sua salvação deixa de ser doutrina e passa a ser princípio. Você precisa observar isso com muito cuidado, porque princípios não podem ser quebrados. Doutrinas, sim, muitas vezes nós quebramos doutrinas. No entanto, que no Novo Testamento existe um texto onde a palavra do Senhor diz: aquele que faz acepção do sábado para os outros dias, não julgue aquele que não faz, mas convivam em amor, em união, tanto o que guarda o sábado quanto o que não guarda o sábado. Eu vou deixar o endereço desse texto para que você possa ler. Então isso são doutrinas, tá certo? E quando Jesus estava falando aqui a respeito do divórcio, que Moisés deu a carta de divórcio, deu o direito de vocês se divorciarem, ele está dizendo isso é uma doutrina. Moisés estava colocando uma regra, olha, vocês podem se divorciar nesses casos. Ele estava colocando uma regra para que pudesse organizar a bagunça de Israel. Porém, depois que Jesus fala a respeito dessa regra, olha, Moisés deu essa regra por causa da dureza dos vossos corações. Aí ele fala, mas no princípio não era assim. Então ele te dá um conselho, existem conselhos na palavra do Senhor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, muitas vezes você vai poder se divorciar. A lei vai te dar autorização para fazer isso. Mas eu te dou um conselho, se você quiser entrar num nível mais profundo de obediência, de renúncia, de entrega, eu te dou um conselho. Jesus está dando um conselho. Olha, existe a regra de Moisés, mas existe a vontade de Deus. Ele está dizendo, Moisés colocou a regra, mas acima dessa regra, mais profundo do que essa regra, existe a vontade de Deus, que está explícita no princípio, que o homem seja um só com a sua esposa e que nada venha separar esse casal. Nesse texto a gente vê doutrina a respeito do divórcio e a gente vê conselhos do Senhor Jesus. Está claro nesse diálogo que ele tem com os fariseus que ele está defendendo a reconciliação, está dizendo que a vontade dele, que a vontade do Pai, que a vontade de Jesus é que você não se separe, que você não tenha um coração duro a ponto de ter que se divorciar, porque a palavra do Senhor diz que ele transforma o coração de pedra em um coração de carne. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo convence o coração do homem, insiste no coração do homem, na mente do homem, na alma do homem, tentando convencê-lo a tomar as atitudes que ele tomaria e não a atitude que você quer tomar. E princípios? Aonde fica o princípio aqui nessa história? O princípio fica no capítulo anterior, onde eu falei a respeito de perdão. Perdão é princípio. Se você não perdoar, você não é perdoado. Relacionamento com Deus é a primeira coisa, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Qual que é o segundo mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Relacionamento horizontal. Isso é princípio, é por isso que forma a cruz de Cristo. Ó, relacionamento vertical, homem e Deus. Relacionamento horizontal, homens com os homens. Isso forma a cruz de Cristo. Ou seja, sem relacionamento com os homens entre nós, não existe cruz. Se você não cumprir os dois primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, você não tem a salvação. É por isso que existem textos bíblicos onde indica que muita gente vai perder a salvação e Jesus vai dizer, olha, eu estive doente e você não foi me visitar. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive nu e você não me deu de vestir. Ah, Senhor, quando foi que o Senhor teve fome? Quando foi que o Senhor esteve preso? Quando foi que o Senhor esteve doente? Quando você não fez a um dos meus pequeninos, você não fez a mim. Então apartai-vos de mim, mexe com a salvação. Tem gente que acha que relacionamento entre nós, entre igreja, entre os homens, não é princípio, que dá para entrar no céu sem esse relacionamento. Não dá. É por isso que você não pode ser desigrejado. Você tem que procurar uma igreja, você tem que se membrar ao corpo de Cristo, tem que tomar ceia. Aquele que não faz isso, não participa do corpo e do sangue de Jesus, junto com a igreja, não tem parte com ele. E isso se aplica neste momento do casamento, aonde você tem um adultério ou uma ofensa e você precisa perdoar. Escute uma coisa muito séria que eu vou falar aqui. Tem muita gente que usa esse texto para se divorciar de esposa ou esposo arrependido. Você já parou para pensar que isso aqui não está falando de pessoa arrependida? Por que não está falando de pessoa arrependida? Porque quando uma pessoa se arrepende, você tem obrigação de perdoar. Se você não perdoa, você está quebrando o princípio. E princípio está acima de doutrina. Ele está falando aqui como é que vai resolver um problema no casamento de imoralidade sexual. Quando neste momento existe uma pessoa confessando o seu pecado e arrependida e
implorando o teu perdão. Porque, irmãos, aqui no capítulo 18, a palavra é clara. O cara que devia ajoelhou na frente dele e começou a implorar perdão. E esse cara aqui, ele falava, não vou te perdoar. E ele falava, por favor, me dá mais um tempo, eu vou pagar tudo que eu te devo. E implorava para ele misericórdia. E ele virou as costas para esse homem e disse, não, eu não te perdoo. Mesmo você estando arrependido, mesmo você estando implorando por misericórdia. A Bíblia é clara, ele diz assim, ó, você não devia se compadecer com o teu conservo como eu compadeci quando você me suplicou. Ou seja, a súplica significa o arrependimento. Existem pessoas que nos ofendem no casamento, né, que cometem adultério e vão embora, decidem viver a sua vida de pecado. Vão embora com o amante, abandonam a casa, a família, os filhos. Neste caso, a Bíblia está dizendo, você tem direito de casar de novo. Você tem direito de se divorciar e está livre para casar de novo. E eu sei que existem algumas linhas teológicas que dizem não, a pessoa foi abandonada por adultério, ela não tem o direito de casar de novo. Deus não é injusto, irmão. Jesus está falando aqui. Não pode casar com outro que comete adultério, a não ser por causa de relacionamentos sexuais ilícitos. Então, o adultério, o relacionamento sexual ilícito, ele dá a margem para você não se enquadrar no que Jesus está falando aqui, que é o caso de não poder se casar novamente. Agora, quando você tem um adúltero que se arrepende do seu pecado, que te pede clemência, que te pede misericórdia, isso sobressai a doutrina, meu querido. Isso é princípio. Você não tem o direito de negar perdão a alguém arrependido. Porque Deus te perdoou. Conforme você se arrependeu, Deus te perdoou. A misericórdia dele te alcançou. E a mesma misericórdia que te alcançou deve alcançar o teu ofensor através de você. Caso contrário, a misericórdia de Deus será retirada da tua vida. Então, o que eu entendo disso? Que se existe num casal um ofensor que se arrepende, que confessa e que pede clemência, pede misericórdia, ele não é obrigado a viver agora uma vida repudiada, sem poder casar com outra pessoa, porque ele se arrependeu verdadeiramente e Deus já o perdoou. Ele passa a ser santo, ele passa a ser livre, a roupa dele tá branca diante de Deus. E se você que foi ofendido nega o perdão a essa pessoa, a partir de agora a ira de Deus se volta contra você. A partir de agora o pecador não é mais ele, o pecador é você que está retendo a misericórdia de Deus. E Deus te disse através da palavra e te trouxe até esse vídeo para saber, você não tem o direito de negar o perdão ao arrependido. Ah, mas eu não tenho condições de fazer isso. Eu sei a dor que eu tô sentindo. Eu não tenho como jogar no mar do esquecimento. Nós não temos amnésia. Eu vou sempre lembrar. Eu vou sempre sofrer. Você está querendo fazer isso com a tua capacidade, com o teu coração duro, com o teu coração carnal. Não faça isso, meu querido. Decida agora se colocar na presença de Deus e falar, Senhor, vive em mim. Mora em mim, Jesus, porque Jesus ama, Jesus perdoa, Jesus sabe fazer isso e ele faz isso através de você. Irmão, eu tô aqui para dizer que isso não é impossível. Quando a pessoa ainda está passando pelo processo da dor, né, principalmente porque não liberou perdão, vai ficar lambendo a sua ferida, vai ficar sentindo essa dor o resto da vida, pode se divorciar, pode fazer o que for, você vai ser sempre marcado por essa ferida, porque você não soube caminhar o caminho do perdão, que é o único caminho que te levaria para a cura completa dessa dor. Então você começa a endemoniar contra mim. Você começa a falar, imagina, essa mulher tá falando uma blasfêmia, essa mulher tá falando uma heresia. Irmão, experimenta passar a orar, experimenta passar a jejuar, experimenta passar a ter relacionamento íntimo, profundo com Deus. Eu te garanto que você vai começar a sentir os sentimentos de Deus no teu coração. Você vai começar a sentir o amor que o Espírito Santo tem por aquela alma que tá te pedindo perdão. Você vai passar a sentir a misericórdia que o Espírito Santo tem dela. Você vai começar a sentir no teu coração, irmão. Eu sei porque eu passei por isso. Eu sofri todas essas dores. Eu tenho o privilégio de dizer que através do perdão, através da ajuda de Deus, através da ajuda do Espírito Santo, eu estou completamente curada. Não existe dor na minha alma por tudo que eu passei. Ao contrário, Deus transformou em bênçãos todas as maldições que entraram na minha vida através de brechas que eu mesma dei. Deus transformou tudo isso em bênção a partir do momento em que eu entrei dentro dele em níveis mais profundos de relacionamento. É isso que está faltando para vocês. Níveis profundos de relacionamento. Por isso esse é meu conselho. Ah, eu entendi o que você falou, irmã Kelly. Eu decido perdoar, mas eu tô sentindo a dor, eu tô sentindo a raiva, eu tô magoado, eu tô com ódio.
Começa a se relacionar com Deus. Jogue as suas pedras no chão e vai entrar dentro da presença de Deus. É lá. É dentro da presença de Deus. Não sou eu. Não é um vídeo na internet. É a presença de Deus que vai fazer você viver essa palavra como uma verdade na tua vida. Isso aqui vai se tornar real para você. E você vai conseguir amar o teu ofensor como Deus espera que você ame. Eu espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de compartilhar essa palavra com alguém, de multiplicar esse evangelho profundo, insano, que o mundo não entende, que o evangelho é assim mesmo. É perder para ganhar, é morrer para viver, é tomar uma face e dar outra. E o mundo não está preparado para isso e muitos crentes também não estão preparados para entender essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal, veja aí se você já é inscrito, clica no sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos e me siga nas minhas redes sociais, o Instagram é Kelly Salles Oficial, porque eu apareço todos os dias por lá, sempre nos stories, respondo todo mundo pelo direct e coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!